Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente para aquele nosso bate-papo. Hoje eu vou receber novamente ela, a doutora Liliane Opperman. Nós vamos falar fatos ou fake sobre jejum intermitente. Vamos dizer, aí muita gente está partindo para o jejum intermitente e tem pessoas que têm bons resultados. Mas vamos saber dela até onde nós podemos fazer esse jejum intermitente que não venha nos trazer algumas doenças que possa provocar. Então, tudo tem que ser com uma orientação e ninguém melhor do que uma profissional para nos falar sobre o jejum intermitente. E eu quero perguntar para ela também, será que o pão ele é um vilão realmente? A fermentação do pão, que às vezes tem a fermentação rápida, esse pãozinho da padaria, a fermentação dele é muito rápida, e tem aqueles pães que a fermentação é lenta, que leva de 12 a 14 horas, que muda totalmente as moléculas do pão, da farinha, né? Lógico, a farinha integral sempre é um ganho, é muito melhor, porque tem mais fibras, e quem puder trocar, até fazer os pães em casa, de fermentação lenta, por farinha integral, vamos saber dela. Se realmente o pãozinho que a gente gosta tanto, se ele é vilão ou não, né? Se é vilão ou é mocinha, vamos saber dela. Então, assim, se a fermentação lenta, se ela pode realmente interferir na obesidade, né? Não só na obesidade, mas os carboidratos também interferem no açúcar no sangue, aumenta os níveis de açúcar no nosso sangue. Então, daqui a pouco, ela está chegando aí, a doutora Liliane Opperman, né? Uma pessoa que está sempre na televisão, uma profissional muito respeitada, e hoje ela vai estar aqui falando com a gente sobre jejum intermitente. Vamos ver se a doutora já está aí. Doutora, vamos ver. Se nós tiver, tá para entrar. Doutora, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar com a doutora Liliane Opperman sobre jejum intermitente, tá? ela já está aqui. Oi. Aí, doutor, lógico, né? Cuida dos outros, tem que cuidar de si também, né? Doutora, que ela está sempre no Você Bonita lá na Gazeta. Doutora, boa Que noite, saudade obrigado que por eu você tô de estar aqui. você. Obrigada mais uma vez pelo convite. Sempre uma honra. A satisfação é toda minha, doutora. Antes da gente falar sobre o jejum intermitente, eu queria te perguntar uma coisa. O pão, a farinha, ela é tão ruim assim? A fermentação desse pão, porque existe várias fermentações dos pães, né? Sim, A fermentação, aquela fermentação longa, que leva 12 a 14 horas daquele que pão, mais principalmente quando natural, você né? faz mais natural, É, que a tudo que é fermentação às natural vezes. leva mais tempo, né? Se a gente for observar na natureza, as coisas têm um tempo, né? Esse pãozinho, se a gente fazer ele em casa, com essa fermentação, e trocar a farinha por uma farinha integral, e acrescentar algumas fibras a mais, de repente, se fazer 1 quilo ou meio quilo de usar a farinha integral, para fazer um pão com fermentação natural, tá? Que leva de 12 a 14 horas, né? Esse pão fica Certo. maravilhoso. Se a Sem gente coloca dúvida, ali um pouquinho de farinha de linhaça, outras fibras, esse pão se torna um pão mais saudável, doutora? sem dúvida. Ele se torna bem mais saudável, bem mais enriquecido. E assim, que se quiser deixar mais saudável ainda, é só usar uma farinha sem glúten.
Porque qual que é o problema do trigo? Eu acho interessante, a gente, assim, muito importante sua colocação, a gente pensar assim na fermentação, pensar assim em acrescentar esses alimentos funcionais, né? A linhaça, a quinoa, uma série de outras fibras, de elementos importantes. Mas também a gente tem que lembrar o seguinte: o glúten, ele é um alimento, o trigo, por conta das modificações feitas para aumentar a produtividade, o glúten que naturalmente existia no trigo há alguns anos atrás, né? Uns 100 anos atrás, hoje já não é a mesma coisa. Hoje tem muito mais glúten. E o excesso de glúten que é o problema. O problema não é o glúten em si, é o excesso por conta dessas modificações, causando em muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm intolerância ao glúten. Eu falo que existem as pessoas que são celíacas, né? Que têm a doença celíaca, que não pode consumir nem o glúten e nem, para você ter uma noção, nem o utensílio que foi manuseado alguma coisa de glúten. A cozinha celíaca, ela é uma cozinha separada por exemplo, para você falar que um alimento é sem glúten, você tem que ter uma cozinha onde não é nem manipulado o glúten. Então, assim, se a gente ainda puder fazer esse pãozinho que você sugeriu com uma farinha de arroz, né, uma farinha, uma fécula de batata, alguma coisa de outro carboidrato que não seja o glúten, melhor ainda. Tá, olha, uma dica aí da doutora é porque nós somos apaixonados por pão, né, doutora? E assim, de vez em quando também, para fazer de vez em quando, né? Uma coisa assim, fazer um pãozinho em casa, para comer uma vez, duas vezes por semana. Já é um ganho, não é? Sem problemas. Eu falo que eu gosto muito de dar o exemplo daquela oração, né? O consagrado, Pai Nosso, né? Que fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então eu falo que é o pão nosso de cada dia, não é no plural, não são os pães, né? Muito menos os macarrões. Então é tudo a gente pensar na simplicidade. O problema é sempre o excesso, não é a presença de. Claro que a gente não está falando aqui de pacientes celíacos, que aí a presença do glúten já é um Não problema. tem jeito. Aí, é, Então, assim, que esse trigo seja uma vez por dia, seja nesse pão funcional que você está sugerindo. Agora, o que a gente vê que acontece muito são as pessoas que consomem pão de manhã, macarrão na hora do almoço, e às vezes pão à tarde que já nem janta, já vira o lanche janta, né? é verdade. Para substituir uma É. janta, muitas vezes não é um pão, são os pães. Os pães, se torna um vício isso diário, né? Em vez de usar esse pãozinho de vez em quando também, deixar para o final de semana, né? E durante a semana você ter uma alimentação mais equilibrada. E você falou bem, pessoa celíaca não pode. Aí é de jeito nenhum, tem que ser mais radical, né, doutora? E a Mari está perguntando o que você acha da aveia para fazer pão? Pão de Ai, aveia. fantástica farinha de aveia, ou mesmo numa outra farinha, colocar a fibra da aveia, o farelo. Acho sensacional. Acho a aveia um alimento funcional que melhora a resistência insulínica, porque ele lentifica a absorção da glicose. Fora que é um alimento muito versátil, ele vai bem em receitas salgadas, em receitas doces, tem um paladar muito suave. Ele é indicado para diversas situações de saúde, como a constipação. Lembrando que na constipação, né, gente, no intestino preso, é importante, sim, acrescentar fibras, mas tão importante quanto as fibras, a água. Já vou tomar a minha aqui. Por quê? Para se tornar as fibras mais solúveis, né, doutora? Senão, o que acontece? É muito comum. Fala, nossa, eu como um monte de fibra e não acontece nada. Fala, pois é, mas sem a água, ela pode inclusive virar uma rolha para obstruir tudo. Então, é muito importante hidratar. Sei. É verdade. Olha, gente, a fibra só funciona com água. Senão, em vez de você comer a fibra para funcionar melhor o seu intestino, ele vai prender, né? Então, água sempre com muita fibra. Isso é muito importante. Alimentos o mais natural possível, né, doutora? Comida de verdade, né? Comida de É, verdade, o corpo agradece. Agora nós vamos falar, doutora, que é o nosso papo hoje, de não comer um período, que é o jejum. O que é o jejum intermitente? Então, o jejum intermitente é um período que se faz não comendo. Então, ele vai, por exemplo, de 12 a 16, até 24 horas. Tem jejuns que falam até
em 36 horas, tem uma série de protocolos. Mas é um período que junta com o horário da pessoa dormir. Então, por exemplo, se a pessoa dorme da meia-noite às 7, essas 7 horas de jejum já entram dentro do período estimado, para ficar mais fácil. Porque, às vezes, quando a pessoa fala, nossa, mas ficar 16 horas assim de jejum, mas é somando com o horário que a pessoa vai estar dormindo, não é que ela vai ficar 16 horas acordada, né? Então, assim, basicamente, eu falo muito, hoje a ideia é falar de mitos e verdades, mas para quem pensa que ela é uma dieta, muitas vezes é um estilo de vida. Muitas pessoas que até fazem e não sabem. A minha mãe mesmo fez a vida inteira e não sabia, não tinha esse nome, mas ela era uma pessoa que não comia nada de manhã, almoçava e depois comia alguma coisa à tarde, só jantava. E eu percebo o seguinte, as pessoas que têm dificuldade de fazer uma dieta, que tem assim, essa questão de horário, de fazer lanchinho intermediário, quando a gente propõe um jejum, a praticidade, a adesão a esse tipo de alimentação, né, que não é uma dieta, mas sim um estilo de vida, muitas pessoas que inclusive fazem, não é nem para perder peso, é porque se sentem melhor assim, porque o corpo funciona melhor, porque se sentem com mais energia. Então, basicamente, é uma alimentação que tem um horário para começar e um horário para terminar, que geralmente esse horário para começar pode ser mais tarde, ou o horário de terminar pode ser mais cedo, variando aí, em média de 12 a 16 horas, e os períodos mais prolongados, que inclusive a gente na clínica, eu e a minha nutricionista, a gente não indica esses períodos muito prolongados. E geralmente, para homens toleram tranquilamente 16 horas. Mulheres, geralmente, a gente começa com 14. E se ela tem histórico de hipoglicemia ou a necessidade de comer assim, muito cedo e ela, por exemplo, janta muito tarde, a gente já fala em início de 12 e vai ajustando até chegar aí nas 14, 15 ou 16 horas. Doutora, para as pessoas que são diabéticas, que faz uso de medicação para controlar os níveis de açúcar no sangue, mesmo assim, as pessoas que tomam metformina, que tomam essas medicações, né, porque essas medicações, às vezes é necessário, né, para controlar, mas as pessoas quando ficam muito tempo sem comer, passa mal. Nesses casos também, as pessoas podem fazer, nesses casos? Depende do tipo da medicação. Tem medicação que ela de fato é um hipoglicemiante. E tem medicação que, na verdade, é um anti-hiperglicemiante. Então, assim, algumas medicações são de fato para baixar a glicemia e outras são de fato para não deixar ela subir. As que são para não deixar subir são mais seguras, desde que o paciente que opte junto ao seu médico, ao seu nutricionista, né, de preferência os dois, né, como a gente faz lá na clínica, coloque essas medicações no horário de alimentação, que a gente chama de janela de alimentação, que é o horário que ele começa, né, até o horário que ele termina. Não justifica, por exemplo, essa pessoa acordar cedo, tomar o remédio para diabetes, passar a manhã inteira em jejum para só ir almoçar. Aí seria um erro de prescrição ou uma necessidade de adequação de medicamentos para avaliação dessa dieta, dessa alimentação, se vai de fato melhorar os índices, né? O índice glicêmico, o índice Roma, a resistência insulínica, e é também muito utilizada para controle de triglicerídeos e até de dislipidemia, né? O colesterol e tudo mais. Doutor, então, para as pessoas que estão em casa, lógico que sem procurar a orientação de um profissional capacitado, que vai orientar essas pessoas, porque é muito individual pelo que você está colocando, né? Cada caso é um caso, né? E o tempo não é um tempo para todos. Então, assim, mas a pessoa que quer fazer em casa, que um meio termo aí, ela poderia ficar assim, então ela vai dormir 11 horas da noite, né? E ela pode, no dia seguinte, até que horas que ela pode ficar, que não seja uma coisa nem muito lá, nem muito cá, que você orienta ela a fazer a primeira refeição, se ela quiser fazer esse jejum. Geralmente, para a pessoa que vai fazer sem, de fato, um acompanhamento, a gente pode começar com o jejum que a gente fala de jejum de carboidratos. Então, por exemplo, ela pode acordar e consumir uma proteína, então, por exemplo, um pedaço de queijo branco,
né, com um café sem açúcar, e ela vai, por exemplo, um arroz na hora do almoço, lá para o meio-dia, ela vai comer uma fruta à tarde, que a fruta entra como carboidrato, e o jantar ela vai comer ali legumes, que também são carboidratos. Folhas, tranquilo, baixo índice glicêmico, né? Quando a gente fala legumes é uma coisa e folhas são outras. Para essa pessoa, é super tranquilo ela, por exemplo, iniciar o uso do carboidrato por volta de meio-dia, finalizar às 8 e ficar 16 horas sem o carboidrato. Uma vez sentindo bem dessa forma, tendo resultado assim, ela pode tentar avançar, né? É claro que tudo isso com acompanhamento é sempre muito mais seguro, por conta de Sim. resultado. E eu vou te falar, inclusive, a gente indica muito jejum intermitente, mas eu, Liliane, paciente, não me adaptei ao jejum intermitente. Tá vendo? Eu É, tenho cada caso é um padrão, caso, tá vendo? cada caso é um caso. Eu tenho um padrão que é o padrão beliscador. Acho que tem muita gente que vai se identificar comigo aqui, né? É aquela pessoa que come pouco, mas ela fica beliscando. Ela come diversas vezes. Eu prefiro fazer um prato pequeno no almoço para me dar o luxo de ter 2 lanches da tarde, por exemplo, né? Fazer um jantar mais lightzinho para ter o direito a uma ceia, que pode não funcionar para um monte de pessoas, mas é o que funciona para mim. A maioria das pessoas se adaptam muito bem, tá, ao jejum intermitente. Eu consigo ficar aí tranquilamente 12 horas. Mas assim, como eu já me conheço, que eu sei que eu sou desse padrão, então eu já assim, bem, se eu sou desse padrão, se eu me permitir comer muito todas as vezes que eu parar para comer, eu não vou passar da porta. Então eu já entendo que eu tenho que encontrar alimentos de baixa caloria, certo? Para que eu possa me permitir fazer tudo isso. Legal isso. Ó, muita gente vai identificar com você, é verdade. Doutor, e como funciona o jejum intermitente? Ele acelera, aquelas pessoas que têm dificuldade de perder peso, ele ajuda a acelerar o metabolismo, quem tem o metabolismo lento, ele ajuda nessa questão também? Tem algumas estratégias que a gente utiliza dentro do jejum intermitente para otimizar a questão do metabolismo. Então, por exemplo, o bullet coffee, você já deve ter falado, né? E as pessoas podem colocar, por exemplo, com um óleo de coco ou com uma manteiga ghee, que não quebra a cetose. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é cetose. Mas são estratégias que, por exemplo, o óleo de coco, ele estimula a queima e o metabolismo. Então, ele não é um carboidrato. Então, o que é cetose? Vamos lá, a pessoa ficou dormindo. Ela jantou às 8 da noite, ela passou das 8 da noite a noite inteira sem comer. A gente já gastou a primeira reserva de energia que a gente tem, que é o carboidrato, na forma principalmente de glicogênio. E provavelmente, quando a pessoa acorda, e ela no jejum intermitente ela fica um tempinho ali ainda sem comer, ela está na cetose, que é a queima da gordura. É claro que isso depende também do valor calórico total da dieta. Então, se dentro das 8 horas de alimentação ela também ultrapassar, ela não vai fazer uma cetose. Então, assim, se eu acordo, eu estou de cetose, estou queimando a gordura, e eu como lá uma fruta, um pãozinho, eu vou quebrar minha cetose, certo? É verdade. Mas É, se eu escolho, por exemplo, comer um ovo mexido, que é uma estratégia, né? Ou café com óleo de coco, tranquilo. Então, assim, é interessante a pessoa saber o que é cetose, saber o que quebra a cetose e otimizar o metabolismo dentro do jejum intermitente. Só o jejum intermitente pode aumentar o metabolismo? Eu acho que o corpo, nossa, gente, o corpo fala tanto. Se a gente criasse uma é sintonia verdade. com o nosso corpo, ele vai te dizer. Ele vai te dizer, por exemplo, você vai acordar, se você te sentir bem, por exemplo, de caminhar em jejum, não sentir o quê? O que é não sentir bem? Então, a gente vai falar o que é sentir bem e a gente vai falar o que é não sentir bem. Então, vamos falar primeiro sobre o que é não sentir bem. Pessoa que tem taquicardia, tontura, levanta assim, fica tudo escuro, um gosto amargo, uma sensação ruim, uma náusea. Não é legal para essa pessoa ficar em jejum. Provavelmente ela pode até lentificar o metabolismo.
Porque também o jejum excessivo para uma pessoa que não tem um, um controle de insulina pode justamente lentificar. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é o controle de insulina, tá? Sei que são muitas Tá. informações, mas eu vou por É partes verdade. aqui. O que é sentir bem? Então, a pessoa acordou, tomou lá o seu cafezinho com óleo de coco, ela está disposta, está com aquela sensação de plenitude, não está sentindo o estômago roncar, nem tontura, ela vai caminhar, ela vai se hidratar, que é importante, né, gente? Eu acho que que é importante? Água, o jejum é de comida, a pessoa tem que se hidratar, né, no período que ela fica em jejum. Claro que ela não vai acordar à noite para hidratar, ela vai hidratar no decorrer do dia. Então, essa pessoa, sim, vai ter o seu metabolismo otimizado. Realmente é uma coisa muito individual. E as pessoas que desenvolverem essa conexão com o corpo, elas vão captar perfeitamente esses sinais. Se eu estou fazendo uma coisa, olha só, se eu estou fazendo uma coisa, estou me sentindo bem, estou emagrecendo, e essa coisa não tem certo e errado, tem que ela é certa para mim. Agora, se eu É começo a fazer verdade. coisa que é moda, eu vou fazer essa dieta que está todo mundo fazendo, porque a fulana a atriz tal emagreceu, porque tá todo mundo fazendo na academia, eu vou fazer. E eu começo a passar mal, não ficar bem, e perdura isso por um tempo, e eu não sinto que está emagrecendo, não tá certo. Então, aquilo que nos faz bem, claro, dentro de uma saúde, né? Não adianta a pessoa que está obesa, É. bebendo pra caramba e fumando, falar, não, mas eu me sinto bem assim. Eu acho que a gente tem que ter um conceito de bem-estar no que tange a como a gente sente, e, claro, né, na questão do considerado saudável, não beber em excesso, né? Não fumar, dormir às 8 horas. Pessoa que dorme mal, ela dificilmente vai se adaptar com jejum intermitente, porque a pessoa que dorme mal é como se ela ficasse lutando à noite. A noite é para a gente reenergizar, é para a gente recuperar. Então tem tudo isso aí para se pensar com carinho. Doutora, uma xícara de café bem quente, sem açúcar, né? Com umas 2 rodelinhas de gengibre, um pedacinho de canela, você põe em cima, depois você põe uma colherinha de óleo de coco, não fica uma delícia? Me deu até água na boca. Não dá, Eu não vou fazer fica? amanhã. Fica bom, não é? Você Fica sabe que aqui em ótimo. casa, deixa eu te contar o que eu tenho aqui, porque eu adoro gengibre. Nossa, eu amo assim, Também. acredito muito nas propriedades do gengibre, né? O gingerol, que é a substância que tem, que ele ajuda na imunidade, ajuda na saúde pulmonar, ajuda muito na questão do pessoa que teve Covid, que perdeu o paladar. Então, o gengibre, esses alimentos como canela, essas especiarias, elas são muito bem-vindas. E aí muita gente fala assim, mas o gengibre mesmo, eu mordo e não sinto bem, o negócio é muito forte. Eu descobri que tem o pó de gengibre. E aí o pó Tem. de gengibre, se você dá uma salpicada, né, uma pincelada, uma Essa picada, perdão, picadinha. no É. cafezinho e usar o pau de canela para para mexer, né, aí fica perfeito. Basta o olhinho de coco, né? Tem duas coisas que eu Nossa, fica bom. no cafezinho, o óleo de coco e o triglicéride de cadeia média, conhecido como TCM ou MCT, tá? Ele também tem um efeito de estratégia de otimizar o metabolismo. Então, para as pessoas que treinam de manhã, é um excelente pré-treino, ele é um excelente energizante cerebral. Então, assim, pensando também na saúde cerebral, tudo isso, na parte neurocognitiva, é excelente também. Agora também não adianta fazer esse jejum, depois na hora de comer, te enfiar o pé na jaca e comer, mesmo comendo de uma forma moderada, mas comer errado, né, doutora? Não vai adiantar, né? Se o objetivo da pessoa é perder peso, ela pode até engordar, sinceramente. Então, assim, eu quero perder peso, então eu não consigo comer pouco no almoço, nem na janta, então eu vou fazer o jejum intermitente. Aliás, eu vou te contar uma coisa: a maioria dos obesos, como que é o comportamento deles? A maioria, tá? Talvez quem estiver aqui Tá. pode identificar, lembrar de alguém, falar, nossa, é verdade. Eles acordam cedo, não comem nada, não sentem fome, às vezes almoça ou não, passam a tarde, às vezes, na base de um cafezinho com açúcar, e à noite é um negócio sem fim, sabe? É, Come assim como é verdade. ovelha. É. O que acontece com esse obeso?
ou futuro obeso, né? Que também a pessoa pode estar com esse comportamento e basta mantê-lo para se tornar. A noite já não é boa, porque o fígado à noite não é para trabalhar. Então, de repente, você entuxa um monte de alimento, um monte de coisa, vai dormir, não vai gastar aquela energia, ela vai estocar, você vai acordar, às vezes, até nauseado, sem fome, não vai querer tomar um café da manhã. E aí, basicamente, no almoço, sabe Deus lá, Deus, né? Como é que tá tão desmetabólico, tá tão errado, que a pessoa ela vai, às vezes, comer, beliscar, né, durante o almoço, comer outras porcarias, né, não saudáveis, mas à noite é o bicho que pega. E aí no dia seguinte é tudo de novo, né? Tudo de novo. E aí geralmente faz parte desse repertório refrigerante, né? Faz parte desse repertório frituras, fast foods. Então, um caminho É, para as pessoas pensarem em emagrecer, primeiro é tentar diminuir a comida da noite. Aquele provérbio antigo que eu escutava, acho que eu era é, criança. é verdade. Café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo. Não precisa ser o café da manhã de rei, basta o jantar de mendigo que já está 80% no caminho. Doutor, e quais os benefícios, além de ajudar a perder peso, no metabolismo, quais são os benefícios do jejum intermitente no geral, assim? Olha, inclusive teve até um ganho de prêmio, né, na saúde, por conta de considerar que quando você faz um tempo em jejum, você dá como se fosse um restart nas células. Então, é como se fosse uma varredura, uma limpeza. E isso implica em uma série de doenças. Quando a gente fala em limpeza celular, a gente está pensando em doenças como inflamatórias, autoimunes, oncológicas, cardiovasculares, porque cardiovascular inflamatório está muito ali, né? Aliás, existe um conceito que eu gosto sempre de trazer, que é o conceito da inflamação subclínica, que é a pessoa que tem uma alimentação ruim, ela é sedentária, ela tem estresse, ela dorme mal, ela está inflamada. Ela pode não estar com um exame de imagem mostrando alguma inflamação, mas ela está metabolicamente inflamada. E os fatores de inflamação que vão na nossa corrente sanguínea e que vão por si ali alterar o endotélio, os riscos cardiovasculares. Eu falo que muitas vezes a pessoa que tem um hábito ruim, ela pode até ser magra, mas ela está inflamada metabolicamente. E a questão do ser obeso, ou ter colesterol alto, ter dislipidemia, ou ter um problema cardiológico, é uma questão de tempo. Eu falo para muito paciente, você está protegido pela sua idade. Falo assim, até É agora não verdade. aconteceu nada, porque você tem 30 e poucos. Mas se não mudar, as pessoas ficam indignadas, falam, nossa, chega lá por volta dos seus 40 e tantos anos. Não que isso seja muito, mas eu estou dando só um exemplo. Nossa, mas eu nunca fiz exercício, sempre comi tudo isso e eu nunca sentia isso, eu nunca sentia dor nas costas, nunca tive gastrite, eu nunca tive. Eu falei assim, pois é, mas você nunca teve essa idade antes. Então vai É, chegando a hora que a conta chega. Até um certo tempo da nossa vida, a gente faz as coisas de uma forma inconsequente, ou parece que a gente até sabe que de fato essas coisas são ruins, mas parece que não estão falando com a gente, sabe? Parece que é um negócio longe para acontecer. Mas, é, gente, a certeza que a gente tem na vida é que cada minuto que passa a gente fica mais velho. fica, é verdade. Não tem como fugir disso, é. E, doutor, e outra coisa, é muito importante que você está colocando, e quanto mais cedo as pessoas começarem a cuidar, melhor, mas quem não teve a oportunidade de cuidar antes, né, sempre, nunca é tarde para começar, sempre tem muitos ganhos, né? Sempre, sempre tem muitos ganhos. Inclusive, eu gosto de ilustrar a história de pessoas que resolveram, depois dos 50 começar um esporte, se tornaram, inclusive, atletas desse esporte. A pessoa nunca É, nadou e resolveu nadar pela primeira vez depois dos 50. É, pessoas que resolveram correr depois da cidade e aí acabam sempre se inscrevendo para maratonas. Eu falo que a gente precisa de um start, de uma mudança de mindset. Na vida da gente, sempre que você vê a história de sucesso de uma pessoa que emagreceu, de uma pessoa que parou de fumar,
de uma pessoa que resolveu ser ativa ou resolveu dar um basta no estresse na vida e fazer modificações, ela teve um gatilho, ela teve alguma coisa que eu falo, para que a gente precisa disso, né? De chegar ao ponto de ter essa coisa. Então, às vezes, uma angina, a pessoa teve uma dor no peito, ou perdeu um parente próximo e viu que a morte existe. Porque quando a gente fala, É, gente, morte parece que é uma coisa longe, sabe? Você é, de repente vê que os amigos da sua idade estão tendo coisas e que você já é da idade deles e fala, gente, então eu tenho que fazer alguma coisa da nossa vida. Então, assim, meu papel como educadora de saúde é alertar para não precisar chegar num ponto para se cuidar. Pode acreditar que se não se cuidar, esse ponto vai chegar. Ah, mas não precisa ter chegou. uma E vez, agora? não precisa ter um AVC ou um infarto, né, doutora? Não precisa chegar a esse ponto, né? Porque não cuidar antes para não ter, né? Exato. E assim, o infarto num paciente jovem, ele costuma ser fulminante. É, E eu falo para muitas pessoas que não têm medo de um mau estilo de vida, eu falo, a morte ela não é um problema. Ter um acidente vascular encefálico que vir a falecer disso é um problema, mas não é um dos piores. Eu acho que a incapacidade, as sequelas, o deixar o trabalho de ser cuidado para outros, né? Para os filhos, para a família, virar um, assim, claro que, gente, existem fatalidades, tá? Inclusive pessoas que se cuidam e sim. que não estão, assim, totalmente imunes de ter uma coisa assim. Mas dentro do possível, a gente deve sempre prevenir. Prevenir é sempre mais barato, sempre mais fácil e sempre o quanto antes do que remediar. Remediar é mais caro, é mais complexo, e às vezes o remediar não é nem retornar à saúde do que era antes. Às vezes é impedir que piore ainda mais. É verdade. Não, e outra coisa, a pessoa, além de ficar doente, a família toda fica doente junto, né? E Principalmente se você tratar e cuidar de uma pessoa que você sabe que não vai ter uma grande melhora, né? Então é muito cruel, realmente. Então, as pessoas se cuidar é o melhor caminho. Esse negócio de velhinho segurando pelas paredes é coisa do passado, né, doutora? Só cuidar que ninguém precisa chegar a esse ponto, pode envelhecer, mas com qualidade de vida, né? E com disposição para dançar, para viajar, né? Não precisa ficar contando o remédio da caixinha, né? sabe qual que é o meu sonho? É viver até o meu último dia de vida. Viver, não existir. Quantas pessoas a gente sabe que passaram, às vezes, uma década na cama ou fazendo reabilitação, uma série de coisas. Quantas pessoas a gente sabe que poderia, com hábitos muito simples. Quando eu falo, gente, fazer exercício não é entrar na academia e morrer de treinar, pegar pesado, crossfit, postar nas redes sociais. É você caminhar ali meia hora, 3, 4 vezes na semana. Você deixa de ser um cara sedentário para ser um cara ativo. Nossa, mas é só isso que eu preciso para se tornar ativo, sim. Claro que a gente sempre está em busca de uma melhoria contínua. Então, se eu coloquei o hábito da caminhada 30 minutos, 3 a 4 vezes na semana, eu vou me desafiar, eu vou colocar ali 40 minutos, eu vou colocar 1 hora, eu vou colocar todos os dias, eu vou, de repente, querer fazer uma aula de dança, fazer uma aula de pilates. As coisas a gente sempre tem que trazer desafio para si e tirar da monotonia, porque a rotina ela é importante. O hábito, ele é importante. Criar o hábito, que isso a gente precisa de uma repetição de atitudes, mesmo que no início pareça forçado, né? Tem um livro que eu gosto muito de indicar, que é O Poder do Hábito. E assim, é essa consistência, essa persistência que faz com que aquilo vire o hábito. A hora que virou o hábito, como que você faz para manter? Tem pessoas que para manter precisa estar sempre diversificando. Então, se eu coloquei na minha vida o hábito do exercício, e eu gosto de desafios, eu gosto de diversidade, eu vou, sei lá, cada 3, 4 meses, mudar de modalidade, conhecer um local novo. Tem pessoas que têm tranquilidade de lidar com a rotina, mas eu vou falar, basta a gente também parar, né? Ficar ali uma semana sem,
E aí a gente começa a entrar nesse modus operandi antigo. Então, o hábito ele é muito importante para você fazer, para você reconquistar o hábito, porque a gente é ser humano, a gente é imperfeito, a gente pode perder, mas a gente pode recomeçar. E Pode. esse julgamento que a gente tem da gente, do tipo, olha, eu não sou uma pessoa que consigo manter o que eu começo. Primeiro que você já começar qualquer coisa pensando assim, você já está se condenando. Então, Muda o padrão. tem que mudar. Falar, olha, antes eu posso ter começado e não mantive, mas hoje a cabeça que eu tenho hoje, ó, quem assistiu essa live já está com outra cabeça. É, Mesmo que é queira, já verdade. está um pouquinho, nem 0,2% mudado vai estar. Não é possível, porque eu estou aqui trazendo um choque de É, realidades, né? é verdade, é verdade. Eu Doutor, e acho que quem amanhã um monte pode? de gente vai começar a caminhar. Sim, sim. E é um todo, né? O jejum intermitente não tem nada a ver com a caminhada. Depois, quando você faz o jejum, quando você for comer, tem que comer coisas boas, saudáveis. É o equilíbrio num todo, né? Você vai ter o resultado até do próprio jejum intermitente, não é, doutora? É um conjunto, um estilo de vida saudável, ele é composto por atividade física, por uma alimentação saudável, balanceada, de acordo com as necessidades de cada pessoa, de um controle, de uma gestão do estresse. Esse termo é chique, né? Gestão do estresse. Mas eu acho que Isso é. no momento atual, acho que nunca vai ser tão falado sobre isso, né? Gestão do estresse. E E é tem como engraçado mesmo. E que a tem pessoa como estressada você não procurar tem. elementos para equilibrar seu estresse, né? Você tem mesmo. Você já colocou uma boa alimentação, ajuda no estresse, o exercício, meditação, yoga, né? São vários fatores que você pode gerenciar o seu estresse através de tudo isso, né, doutora? Esse conjunto, não é? E assim, tem gente que desanima porque pensa que tem que começar com tudo isso junto, mas uma coisa de É, cada vez já ajuda, é. sabe? Eu vejo assim, eu me deparo com muitos pacientes que têm um pensamento de que vai começar uma dieta ou vai se organizar quando tirar férias. E a rotina que a gente cria de férias não é a rotina real, gente. A gente tem que colocar hábito e mudança de estilo de vida no nosso dia a dia, no meio do oba-oba, no meio do estresse, das nossas atividades, de tudo aquilo que a gente muitas vezes sente sobrecarregado. Fala assim, mas como assim eu vou colocar coisas se eu já estou tão sobrecarregado? Mas é justamente para isso. É para desfocar um pouco, para você ter lá os seus 30 minutos de caminhada. Ai, mas eu não tenho esses 30 minutos. Ok, dá para, sei lá, fazer essa caminhada conversando, naquele tempo que você ia ficar no celular sentado na cadeira ou deitado num sofá se jogando? A verdade é que todo mundo tem um tempo. Tem, A gente começa a tem. cavucar, conversar ali com o paciente, todo mundo dá um jeitinho de assistir série, dá um jeitinho de É, assistir jornal, às vezes um, dois, três jornais, as mesmas notícias faladas por diferentes emissoras e fica vivendo esse vitimismo. Gente, tem que saber o que está acontecendo no mundo, sim, não estou dizendo que é para fugir disso. Mas a gente muitas vezes acha que a gente não tem tempo e a gente vai se colocando como prisioneiro de uma rotina, de um dia a dia conturbado, atribulado, por conta da nossa falta de prioridade. Tudo na vida é prioridade. Não é verdade? põe na cabeça. Põe na cabeça que você é merecedor disso, que você não está aqui só para ter obrigação, né? Você está aqui também para ter prazer, e esse prazer, você tem que ter esse tempo para você, né, doutora? Tirar esse tempo, não importa, eu vou tirar algumas coisas, de repente é melhor ganhar menos dinheiro com saúde do que ficar com ganância atrás do dinheiro e depois terminar doente e com dinheiro e só tem dinheiro, não tem saúde, não tem vida, não fez nada por si, né, doutora? Então, não que o dinheiro não seja uma coisa boa, né? Não é maldito, mas ele não pode ser mais importante do que a pessoa, né? Mas olha o que você. Nossa, o quanto é comum a gente ver a pessoa passando a vida inteira em busca do dinheiro e esquecendo a saúde. E depois, quando ela tem dinheiro, ela fica em busca da saúde, mas já muitas vezes não dá mais o tempo, né? É verdade. Doutor, e quem pode fazer o jejum intermitente e quem não pode?
Quem não pode, a maioria das pessoas podem, tá? Principalmente Tá. com acompanhamento, aí não tem erro. Quem não pode? Pacientes diabéticos em uso de insulina, gestantes, pessoas com cardiopatia em uso de algumas medicações específicas, pessoas com baixa imunidade não devem fazer, enfim, algumas medicações que contraindicam porque podem causar alguma tontura. Então, assim, geralmente se a pessoa não toma nenhuma medicação, se ela sente bem, dificilmente ela não vai poder, principalmente se ela começar com um de menor tempo, de 12 horas. Tá. A maioria das pessoas vão poder. E claro, essas pessoas que estão doentes, eu falo assim, tem muita gente que não. Ai, caiu. Caiu a doutora. Que pena. Vamos ver se ela volta. Vamos ver se a doutora volta. Vamos ver. Vamos ver se a doutora volta. Caiu. Ana Paula, boa noite a todos. Obrigado, gente, pelo carinho, por todo mundo estar aqui. Vamos ver se a doutora volta. Caiu. A internet tá cruel, né? E um papo tão importante. Vamos ver se ela consegue voltar. Gente, nossa, um monte de gente. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Nossa, um monte de gente nos seguindo agora. Vamos ver se a doutora conseguiu voltar. Não, não conseguiu. É a internet dela lá. Olha, você pode encontrar a doutora Liliane Oppermann. Oppermann é dois P's. Oppermann, tá? Oppermann. Beijo, doutora Eliane. Gustavo, generoso. Que legal. Papo legal dela, né? Ah, eu queria tanto que ela voltasse. Vamos ver se ela consegue. Não, acho que ela não está conseguindo voltar. Não sei o que aconteceu na internet dela. Gente, enquanto a doutora não volta, vamos ver se ela volta. Eu só queria dar um recado aqui para as mulheres. Vocês, mulheres, vocês podem fazer o que quiser. Pode escolher a profissão que vocês quiserem. Vocês podem usar a roupa que vocês quiserem. Não importa o país que você vive. Você, mulher, tem que ser respeitada com as suas vontades, com as suas escolhas. Não importa as suas escolhas, não importa o país que você mora. Você tem que ser respeitada e você, mulher, você é um ser humano incrível, grandioso, gera vidas, você é muito especial e você precisa ser muito respeitada. E a gente fica muito triste com o que está acontecendo em alguns países, né? Que a mulher é desrespeitada e nós não podemos aceitar isso. E a mulher tem que ser respeitada sempre, tá? Com as suas escolhas. O jejum intermitente pode ser feito todos os dias? Olha, pode fazer todos os dias, tá? Isso ela colocou, que pode fazer um período. Só não consegui perguntar para ela quanto tempo que pode fazer. Deixa eu ver se ela conseguiu entrar novamente. Não conseguiu. Estou achando que a internet dela acabou. Pode ter acontecido isso. Mas eu prometo para vocês que eu vou convidar ela novamente para a gente continuar este bate-papo, tá? Que foi muito legal. E, olha, o jejum intermitente, lógico que eu não vou ficar
falando, mas eu sei um pouco de jejum intermitente, é maravilhoso para ele fazer uma desintoxicação, tomar bastante água, ter uma alimentação equilibrada, fazer atividade física. Realmente o que ela colocou não é para todo mundo. Quem toma remédios, um monte de remédios, tem que ter mais cuidado. As pessoas diabéticas também ter um pouco de mais cuidado. Mas comida também, gente, tem contraindicação. Quem come muito e come errado fica doente. Nós precisamos de alimentos? Precisamos, mas de alimentação boa, a comida de qualidade, comida boa, igual. A melhor dieta que eu acho que já existiu até hoje é a dieta mediterrânea, né? Todo mundo que puder seguir a dieta mediterrânea, porque é uma dieta maravilhosa, que eu não chamo até de dieta, mas o nome acho que nem seria dieta, porque você pode comer de uma forma legal, só que são grupos de alimentos que vai ajudar a gente na nossa saúde num todo, não só na questão de perder peso, né? Para o coração, para a memória, são grupos de alimentos maravilhosos, tá? Às vezes, eu faço um período, a alimentação mediterrânea, eu gosto muito, azeite, abacate, frutas, legumes, alimentos integrais, entendeu? E é muito legal, você não passa fome e a gente sente muito bem, tá? Então, se você quiser marcar uma consulta com a doutora Liliane Opperman, entra nas redes sociais dela. Infelizmente, queria passar o telefone para vocês tudo, e deixar os contatos dela, mas infelizmente caiu. Eu quero ver se eu consigo aqui, se ela volta. Médica excelente, muito sensata. É verdade, né? E ela fala a verdade. Isso é muito importante. André, o rapaz mais botânico que conheço. Obrigado, Débora. Beijo para você. Já comprei gengibre em pó, Gustavo. Não, gengibre em pó eu uso bastante. Mas quando você põe o gengibre, ele em pó, ele quebra a acidez também do gengibre, tá? Eu gosto muito de usar o gengibre em pó, porque às vezes tem época que a gente não tem, né? O gengibre às vezes murcha, estraga. Eu tenho sempre em pó em casa, eu uso também bastante para temperos, para colocar no café, que fica uma delícia. O café com um pouquinho de gengibre, pauzinho de canela e óleo de coco. Nossa querida do Você Bonita, é mesmo, Gustavo? Legal. Já está no Você Bonita. Não sei qual dia. Ó, canela e gengibre é verdade que tem pressão alta? Não pode? Não é sim. Tá? Equilibrado pode. O gengibre é um tônico cardíaco. Ele é muito bom para aumentar o sistema imunológico, é inflamatório natural, né? Ele acelera o metabolismo. Não pode usar de uma forma abusiva, igual a canela também. Se for bem pouquinho, mesmo quem tem pressão alta, mas controlada, pode usar sim um pouquinho, pode, tá? E a canela também, ela é antibactericida, ela ajuda a baixar o colesterol, a canela também acelera o metabolismo, então, sim, uma quantidade pequena, num pouquinho de café de manhã, um pouquinho de gengibre, um pouquinho de canela e uma colherinha de água de óleo de coco, pode usar sim, entendeu? Não tem perigo, não. Principalmente quem toma remédio está com a pressão controlada, não tem perigo, não, de subir. Só sobe se realmente usar de uma forma abusiva. O meu Deus. Ela está falando também. Doutora San, faço atividade física todos os dias, mas mesmo assim estou ganhando peso. A menopausa, no período da menopausa, na questão hormonal, as mulheres, a maioria, pode ganhar peso, mas ter uma alimentação equilibrada realmente ajuda muito, né? E um chazinho que ajuda muito na menopausa, que ajuda, além da menopausa, melhorar a menopausa, ele ajuda também na retenção de líquido, é você pegar um punhadinho de Amora Miura, um punhadinho de simicifuga, um punhadinho de camomila, um punhadinho de anis estrelado, um punhadinho de cavalinha e um punhadinho de centélia asiática.
fazer o chazinho e tomar uma xícara de chá 5 vezes por dia ajuda nos sintomas da menopausa, na retenção de líquido e ajuda também a equilibrar o peso, tá bom? Junto com a alimentação equilibrada. Gente, queria falar para vocês que o meu livro, As Ervas e Seus Poderes, vocês podem comprar ele no Empório André Rezende pela internet, só entra lá, Empório André Rezende, o meu livro, As Ervas e Seus Poderes, está lá disponível para vocês comprarem, ou quem quiser qualquer informação de qualquer tratamento natural ou de ervas, pode entrar em contato com a Natureza Equilíbrio, que responde para vocês em qualquer lugar do país que você precisar, só entrar em contato. Quem quiser mandar o WhatsApp, pode mandar para 011 99162 9753. 011 99162 9753. Se preferir ligar, pode ligar para o Empório a Natureza Equilíbrio, telefone 011 2950 2304, tá? E a doutora Liliane Oppermann, DRA, Liliane Oppermann, 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 tá? Pode entrar na internet, pegar os telefones dela lá e marcar uma consulta. Vamos ver se ela, de repente, ela voltou, vamos ver aqui. Não, ela não conseguiu entrar. Não conseguiu. Mas a gente vai trazer ela de volta, uma querida, né? Ela é uma pessoa incrível, muito responsável naquilo que faz, que eu tenho o maior carinho por ela, tá? Vocês podem seguir ela também. Eu acho que ela vai uma vez por semana, eu acho que é toda, não sei o dia certo, mas ela está lá na Gazeta, no programa Você Bonita, tá bom? Uma boa noite para vocês, fica com Deus. Amanhã eu estou de volta aqui com mais dicas para vocês, sempre dicas muito interessantes. Um abraço, boa noite, fica com Deus. Se cuide.